Tá, então a gravação está iniciada. Vamos começar aqui então. Bom, então a gente vai falar sobre roteamento, né? Vamos começar hoje com a teoria de roteamento e depois a gente vai ver o laboratório, né? Que a gente vai fazer o laboratório com Packet Tracer, né? Vou dar as instruções, vou conversar com vocês. Na verdade, as instruções já estão até colocadas no Sava, né? Se quem quiser já ir adiantando, fazendo download, é bastante interessante nas próximas aulas, se vocês quiserem acompanhar a aula com um simulador aberto, né? Que já vai dar até para ir tirando quaisquer dúvida que vocês queiram. Bom, então vamos iniciar a teoria de roteamento. Vamos ver então, começar a ver os algoritmos de roteamento, que é como funciona o roteamento, né? Bom, nós estudamos a camada de rede e nós vimos naqueles estudos, né, que o roteador é o responsável por enviar datagramas pela internet, né? Então, basicamente, nós temos uma rede. Essa rede é ligada a um roteador para poder sair para a internet. Esse roteador, por exemplo, tem um roteador com duas saídas para dois outros roteadores, né, que vão dar sequência na rede. A pergunta é, qual caminho vai ser seguido, né? Nós já vimos que o roteador, dentro dele, tem as chamadas tabelas de repasse, né? Com base nessas tabelas de repasse, que estão lá dentro do roteador, conforme o pacote chega no roteador, o roteador consulta as tabelas de repasse que ele possui, e pela tabela de repasse ele compara o endereço destino que está no cabeçalho do pacote, ele vê para onde aquele pacote quer ir e o roteador toma a decisão de roteamento, se ele vai mandar pelo roteador de cima ou pelo roteador de baixo, né? Nós vimos que a parte responsável por montar essas tabelas de repasse é justamente o algoritmo de roteamento, né? Então, até então, nós estamos estudando, vendo que existem essas tabelas de repasse. Hoje a gente vai começar a entender como elas funcionam, né? Melhor dizendo, como elas são montadas, né? Como elas funcionam, nós já vimos. Nós vamos ver como são montadas as tabelas de roteamento, né? Então, tá até aqui pergunta, né? Mas como as tabelas de repasse são montadas, né? Elas são montadas pelos algoritmos de roteamento. Os algoritmos de roteamento eles rodam dentro dos roteadores. Os roteadores trocam informações entre si na rede e por essa troca de informações eles conseguem determinar o melhor caminho, né? Então, a gente vai começar hoje vendo como ele faz essa troca, como ele consegue encontrar esses caminhos. E nós vamos ver mais adiante, né? Não sei se a gente começa ainda hoje, mas a gente vai ver como a gente configura os roteadores. Configurar os roteadores certamente a gente vai ver hoje, mas não sei se hoje já dá tempo de a gente começar a ver o simulador, né? Como funciona o simulador. Então nós vamos montar redes nesse simulador, nós vamos ver que é um simulador bastante completo. Vamos configurar os roteadores exatamente como se configura no equipamento real, né? Aqui a gente não vai ter diferença nenhuma. Inclusive, na prática, é bastante comum, quando a gente vai montar uma rede real, a gente utilizar esse tipo de simulador, onde a gente monta a rede inteira no simulador, testa as configurações e quando tem certeza que está tudo funcionando, a gente simplesmente faz a transferência da configuração do simulador para o equipamento, já que os comandos são exatamente os mesmos, né? Na verdade, nós pegamos e fazemos um dump, né? Pegamos as configurações inteiras do roteador do simulador e jogamos para o roteador real. A gente percebe, então, só por isso aí, que é um simulador que realmente implementa a realidade, né? Bom, em geral, né, nós temos que o hospedeiro está ligado diretamente a um roteador, né? É chamado roteador default para esse hospedeiro, também conhecido como roteador de primeiro salto, né? Embora esteja escrito dessa forma, o que acontece numa rede real? Vamos imaginar aqui, vamos imaginar uma redezinha com 3 computadores, né? Esses 3 computadores, na prática, estão ligados no equipamento, que é um switch. Vocês devem ter visto em redes 1, né? O switch ele é encarregado de fazer distribuição no ambiente de rede local, né? Esse switch pode estar ligado a outro switch numa hierarquia, né, de switches, vários switches inclusive, né? E algum desses switches, para haver a saída, vai ter que estar ligado a um roteador, né? E esse roteador é quem vai dar realmente a saída para a internet, vai fazer os cálculos do roteamento e tudo mais, né? Quando a gente fala que um hospedeiro está ligado diretamente ao roteador, nós estamos falando no nível de rede IP, né? Fisicamente, nós temos aqui o hospedeiro, essa máquina aqui, ela diretamente, fisicamente, ela está ligada a um switch, né? Mas no nível lógico, no nível de ambiente de rede local, né, há interligação entre os switches, e esse roteador está, melhor dizendo, esse hospedeiro, esse computador, ele está ligado
a um determinado roteador. Nós dizemos que ele tem uma ligação direta, muito embora fisicamente não seja direto, né? Esse roteador, né, é o roteador default, é o roteador padrão para esse equipamento, né? É o que nós configuramos na rede como sendo o gateway da rede, né? Quando nós vamos configurar um computador para funcionar a rede, a gente já viu aqui, a gente tem que fornecer um endereço IP para esse computador, uma máscara de rede para ele saber qual é a rede dele, um endereço, um servidor DNS, que é para que seja possível haver tradução de nome na internet, e o endereço de um roteador, né, um gateway. No caso, esse quarto endereço, que é o endereço do roteador, né, é justamente o endereço que ele vai ter que se comunicar para sair para a internet. Né? É conhecido também, né, como roteador de primeiro salto, né, já que ele é o primeiro roteador no caminho. Né? Bom, então a gente denomina, tá? Aqui também ainda está na parte de nomenclatura, roteador de origem, o roteador default do hospedeiro de origem e o roteador de destino default do hospedeiro de destino. Tá? Aqui faltou marcar, né? Que tivesse azul também, né? Então, roteador de origem, roteador default do hospedeiro origem e roteador de destino, roteador default do hospedeiro de destino. Né? Então, numa grande rede, né, isso aqui passaria por vários roteadores. Isso aqui é a origem. Então, roteador de origem. Quando passa por vários roteadores pela rede, chega no final num roteador. Esse roteador é o roteador da máquina destino. Né? Então, roteador de origem é roteador de primeiro salto e o roteador de destino, cadê meu comandozinho? Roteador de destino é aquele roteador, o último roteador no caminho antes de chegar até o destino. Quando a gente tem que rotear um pacote da origem até o destino, né, nada mais é do que direcionar esse pacote por uma rede, fazendo algum caminho para ir do roteador origem até o roteador destino. Né? Então, quando nós estamos falando em roteamento, o limite do roteamento é os roteadores. O que está à frente ou atrás de roteador, no ambiente de rede local, isso não interessa para o algoritmo de roteamento. Né? O algoritmo de roteamento lida apenas com os roteadores que estão no meio do caminho. Então, as redes finais não têm importância. Né? Então, como a gente define a finalidade de um algoritmo de roteamento? Né? Dado um conjunto de roteadores conectados, um algoritmo de roteamento descobre um bom caminho entre o roteador origem e o destino. Né? Prestar atenção aqui, né? Bom caminho. Tá? Bom caminho nem sempre vai ser o melhor caminho. Né? O roteador ele vai fazer o que ele é possível. Né? E, em geral, esse bom caminho é aquele que tem o menor custo. A gente só precisa definir o que é custo. Tá? Custo pode ser distância, custo pode ser velocidade dos enlaces, custo pode ser o tamanho da fila que está nos roteadores, os pacotes. Tá? Então, a gente precisa definir exatamente o que é custo. Tá? Alguns algoritmos de roteamento têm um custo único, outros têm uma composição, faz um cálculo. Tá? Mas, de fato, o que o roteador determina o algoritmo, melhor dizendo, determina um bom caminho. Tá? O melhor esforço que ele pode fazer. A gente usa um grafo para formular os problemas de roteamento. Então, aqui nós temos um exemplo de uma rede, né? E a gente considera que os nós são os roteadores, tá? E as arestas do gráfico são os enlaces. E nós colocamos pesos nesses enlaces. Né? Por exemplo, aqui, entre o roteador U e o roteador V. É um caminho de peso 2. Então, ele tem um custo 2. Né? De U para X tem custo 1. Tá? É com base nesses custos que os algoritmos de roteamento vão calcular o menor caminho. Na verdade, esse grafo aqui, tá? Ele vai cair num problema, né? Que é um problema de determinar o menor caminho, né? Um problema que foi resolvido já há muitos anos, um algoritmo que os roteadores usam, um algoritmo conhecido como algoritmo de Dijkstra, né? Em homenagem à pessoa que criou esse algoritmo, e ele vai encontrar aquilo que a gente chama de melhores caminhos nessa rede. Né? Então, os nós representam roteadores, as arestas os enlaces físicos, com o valor dos custos. Né? Qual é a meta natural? É identificar o caminho de menor custo entre a origem e o destino. Por exemplo, entre U e Z. Qual é o caminho de menor custo? Né? Se for aqui por cima, temos um custo 10. 2 mais 3 mais 5, 10. Se for aqui por baixo, temos um custo 4. Né? Será que existe algum outro caminho de menor custo? Então, basicamente, o algoritmo precisa descobrir todos esses caminhos.
O Otto está perguntando se a gente vai usar o VirtualBox. Não, a gente vai usar aqui o Packet Tracer, tá, Otto? Bom, se todas as arestas tiverem o mesmo custo, né, o caminho de menor custo também é o chamado caminho mais curto. Não, ó, o Windows Server eu instalei na semana passada para poder ver com vocês o funcionamento do DNS e do DHCP, né? Se você quiser instalar o VirtualBox para fazer os testes, depois de ter tirado dúvida, você pode fazer, né? A gente não vai usar mais o Windows Server, né? A partir de agora a gente vai usar o Packet Tracer, que é um simulador, tá? Para poder simular redes. Beleza. Bom, então, o algoritmo de roteamento ele pode ser global ou descentralizado, né? Qual é a diferença? Né? O algoritmo de roteamento global, ele calcula o caminho de menor custo entre uma origem e um destino usando conhecimento completo e global sobre a rede. Tá? Então, é basicamente o seguinte, é um tipo de algoritmo onde o roteador na rede, né? Por exemplo, esse roteador U, ele conhece toda a topologia da rede para ele poder escolher o melhor caminho. Né? Por outro lado, o algoritmo de roteamento descentralizado. O cálculo do caminho de menor custo é realizado de modo interativo e distribuído. Esse roteador U aqui, ele não conhece toda a rede. A única coisa que ele sabe é que ele está ligado a V com peso 2 e ligado a U, a X com peso 1. Né? E ele recebe as informações desses dois roteamentos e ele não tem noção da topologia do restante da rede. Ele até sabe que existem roteadores Y, né, W e Z, mas ele não sabe como estão ligados, quais são os enlaces, ele não sabe nada. Ele só conhece a sua vizinhança e sabe a essência dos outros, mas ele não conhece a topologia. E ainda assim ele consegue calcular o caminho. Né? Já que eu passo para o global, não. O global ele conhece toda a topologia da subrede. Né? Basicamente, esses aqui foram os primeiros algoritmos de roteamento, né, que evoluíram naturalmente para o global. É claro que o global requer mais poder de processamento, né, enquanto esse aqui ele é um pouco mais simples. Né? Além disso, os algoritmos podem ser classificados como estáticos ou dinâmicos. Né? O algoritmo de roteamento estático é aquele que as rotas mudam muito devagar ao longo do tempo, né? Muitas vezes com resultado de intervenção humana. Então, a gente consegue configurar redes apenas com roteamento estático. A gente coloca na mão quais são as rotas que vão existir naquela rede. Em geral, a gente faz isso para pequenas redes e não muda nunca o caminho, o roteamento. E se der algum problema, é necessário entrar nos roteadores e reconfigurar os roteadores. Já o algoritmo de roteamento dinâmico, ele muda o caminho à medida que a carga de tráfego muda, a topologia da rede muda. Né? Aqui no estático, se o caminho passa por um determinado local que está congestionado, ele vai sempre passar por esse local congestionado. Já no algoritmo de roteamento dinâmico, se existe algum local congestionado na rede, dependendo do algoritmo, tá? Porque alguns fazem, outros não, a gente consegue mudar o caminho para passar por caminhos menos congestionados. Né? São os melhores algoritmos de roteamento. E reage também a mudança na rede. Por exemplo, cai um enlace. Se cai um enlace que por ali passa uma rota estática, não há o que fazer. Tem que entrar no roteador e configurar manualmente. Já no dinâmico, não. Se cai um enlace, os roteadores percebem a queda, trocam informações entre eles e combinam um novo caminho para contornar aquela queda. Tá? É claro que o estático é muito mais leve, né? Não requer processamento extra para cálculo das tabelas de repasse, elas são calculadas no momento da configuração, enquanto no algoritmo dinâmico as tabelas de repasse são calculadas dinamicamente e podem mudar com o tempo. Né? Temos ainda um tipo de algoritmo que é chamado algoritmo sensível à carga, né? Onde os custos de enlace variam dinamicamente para refletir o nível de congestionamento nos enlaces. Né? Então, esse tipo de algoritmo, quando a gente está falando aqui de global, descentralizado, estático, dinâmico, a gente está levando em conta a topologia da rede. Né? Já o algoritmo que é sensível à carga, ele não muda a topologia, mas ele muda o peso. Por exemplo, esse laço aqui tem custo 1. Mas se ele começa a ser muito utilizado, ele pode passar, por exemplo, a custo 4, 5, para indicar que ele tem um peso muito grande, para incentivar uma rota por um outro caminho. Né? Isso a gente diz ser um algoritmo sensível à carga. Né? São os melhores algoritmos, é claro.
Então, vamos começar a ver como funcionam os algoritmos, né? Começar por um algoritmo conhecido como algoritmo de roteamento de estado de enlace. Bom, o roteamento de estado de enlace, né? Em inglês link state, algumas vezes a gente vai se referenciar aqui ao algoritmo do tipo LS, né? Ele é aplicável quando a topologia da rede e todos os custos de enlace estão disponíveis para todos os roteadores. Então, nós temos uma rede de computadores, nessa rede todos os computadores sabem, melhor dizendo, todos os roteadores sabem quem são os outros roteadores, como são os enlaces, o peso dos enlaces, ou seja, todos os roteadores da rede conhecem toda a topologia da rede. Tá? É o algoritmo que é utilizado pelo protocolo de roteamento OSPF. Né? A gente vai falar bastante dele daqui para frente. O OSPF é o algoritmo de roteamento oficial da internet para intra-rede hoje em dia. Então, esse algoritmo para ligação de rede, para um que a gente chama de sistema autônomo, que é para fazer o roteamento interno de uma rede, e até mesmo para fazer o roteamento entre redes, para coisas menores, né, é o OSPF. Né? Um algoritmo então, de roteamento livre, aberto, né, o código dele, a especificação dele é conhecida, e qualquer um pode implementar. Tá? Qualquer fabricante de roteador pode implementar ele. Ele é baseado no algoritmo de Dijkstra, conforme já falei para vocês, né? A gente vai ver o funcionamento dele, tá? O funcionamento desse algoritmo. Tá? Algoritmo fácil de entender. Tá? Ele calcula o caminho de menor custo entre o nó e origem e todos os outros nós da rede. Então, ele monta o que a gente chama de uma árvore de escoamento. Ele parte de um roteador e calcula o menor custo desse roteador para todos os outros. Né? Se nós temos uma rede com K roteadores, após a késima iteração, ele conhece todos os caminhos de menor custo para os K-nós de destino. Né? Então, ele é um algoritmo que ele converge. Né? E ele converge rapidamente. Se eu tenho 20 roteadores, eu preciso de 20 interações. Se eu tenho 3 roteadores, eu preciso de 3 interações. Como funciona esse algoritmo? Né? Aqui eu vou explicar o que é cada elemento, aqui eu vou explicar de forma geral como funciona o algoritmo, e depois vai ter uma tabelinha para vocês poderem compreender melhor. Tá? E vou fazer um desenhozinho também explicando o funcionamento. Bom, vamos considerar o seguinte, o nó U é o nó origem. Tá? Quando a gente fala em nó origem, já vimos aqui, não é o computador origem, é o roteador de primeiro salto, é o primeiro roteador no caminho até o destino. Né? O que a gente representa por CWV é o custo do enlace entre W e V. Né? Então, deixa eu pular uma imagem aqui, por exemplo, WV. Qual é o custo do enlace entre W e V? É 3, né? É o que representa CWV. E o roteador U, no nosso exemplo aqui, é a origem, onde começa. PV é o custo do caminho de menor custo entre o nó de origem e o destino V, até essa interação do algoritmo. Então, para chegar até V, quanto custa? Qual é o menor custo? DV representa. PV é o nó anterior, o vizinho de V, ao longo do caminho de menor custo. Então, a gente guarda os caminhos. Tá? E nós temos o que a gente chama de N', que é o subconjunto de nós pertencentes a N, né? Se o caminho de menor custo entre a origem e V for conhecido. Bom, vamos ver então o funcionamento. A gente inicializa o algoritmo e, de início, quem é o conjunto N', que é o conjunto de todos os nós com caminho de menor custo reconhecido. Esse conjunto é composto apenas do nó U. Né? U é a origem. Então, se eu quero calcular de uma origem até destino todos os nós, o único que eu conheço desde o início é aquele roteador e não vou partir. A partir daí, né, para todos os nós V, né, se V for um vizinho de U, então a distância até V é o custo de U até V. Isso não é considerado infinito. Então, vamos ver essa inicialização aqui, como é que ela funciona. Na nossa rede aqui, eu tenho roteador U, e eu vou calcular o seguinte, eu quero calcular o custo dele para todos os outros nós. V é vizinho de U, então o custo de U até V é 2. X é vizinho de U, então o custo de U até X é 1. E o restante? O restante nenhum. Aliás, o X W é vizinho também, melhor dizendo, né? Então o custo de U até W é 5. Tá? E o restante?
O restante, né, que são Y e Z, não são vizinhos de U. Então, o custo dele para ir de U até Y e Z é infinito. Ele não calculou, ele não sabe quanto é. E aí vai entrar em loop, e aí começa o algoritmo efetivamente, né, que foi só a inicialização. Então, ele vai encontrar um nó W que não está em N', tal que a distância até W é um mínimo e adiciona W em N'. Então, ou seja, ele vai pegar todos os que não estão no conjunto de conhecidos, vai pegar aquele que tem menor distância e vai colocar ele em N'. Tá? Sendo que o menor custo vai ser o mínimo entre a distância direta ou a soma de distância. Vamos ver isso aqui no gráfico. E vai ficar fazendo isso em loop até que N' igual a N, ou seja, passa por todos os roteadores. Tá? Aqui é mais complicado de entender, então vê lá na imagem que vai ficar mais fácil. Né? Então vamos começar com o nosso roteador U. Bom, então nós temos o roteador U. Né? O primeiro passo é aqui, vamos ver lá, ó, de todos os vizinhos, se for conhecido, a distância é o custo do enlace. Então, na etapa 0, né? Nós temos aqui, faltou botar aqui, né? Aqui é o roteador VW, V, aqui é o V, aqui é o W, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o Z. Né? Tá marcado lá. Então, só para ficar claro, né? Aqui é em relação ao V, em relação ao W, em relação ao X, em relação ao Y, em relação ao Z. Então, num primeiro passo, o custo V é vizinho de U. Então, na etapa 0, ele determina que N' é igual a U. E quais são os custos conhecidos? Para V, é 2. Né? V é vizinho. Então, para chegar em V, custa 2, partindo diretamente de U. Para chegar em W, custa 5, partindo diretamente de U. Né? Para chegar em X, custa 1, partindo diretamente de U. Os outros não são conhecidos, então é infinito. Né? Ele não sabe ainda como chegar em Y, não sabe ainda como chegar em Z. Isso foi a etapa 0. Né? Na etapa 1, né? Quem é N'? Ele vai ver quem é o de menor custo. Quem é o menor custo para ele? Ele tem 2 para chegar em V, ele tem 5 para chegar em W, ele tem 1 para chegar em X. Então, quem é o menor custo nesse momento é o 1. É o X, que tem custo 1. Então, X entra no N', e o que ele faz? A partir de X, ele calcula os menores caminhos. Quanto custa para ir de X para V? Para ir de X para V custa 2. Vai somar com 1 anterior. Então, 1 para chegar em X mais 2 para chegar em V, custa 3. Se ele for direto, custa 2. Então, ele mantém que o melhor caminho é ir direto por U. Né? Para chegar em W, de X para W custa 3. Só que custa 1 para chegar em X, mais 3 para chegar em W custa 4. Né? Então, para U chegar a W, o custo é 4, partindo de X. E para chegar em Y? Para chegar em Y, o custo é 1. Custou 1 para ir até X, mais 1 para ir até Y. Então, para chegar em Y, o custo é 2, partindo de X. Para chegar até Z, continua infinito, porque ele não aprendeu ainda. Então, beleza, cumpriu a etapa 1. Na etapa 2 agora, né? Quem tem o menor custo de todo mundo aqui em cima? Quem tem o menor custo é ou V ou Y. Os dois têm 2. Dá custo 2. Aí tanto faz Y ou V. Tá? Vamos fazer o Y aqui primeiro. Né? Então, ele acrescenta Y nas rotas conhecidas. Né? A partir de Y, ele vai determinar os menores caminhos. Né? Y, X já está conhecido, ele vem de X, inclusive, não tem por que ver. De Y até W, o custo é 1. Né? Então, custa 2 para chegar em Y, mais 1 para chegar em W. Então, para chegar em W, custa 3. Né?
Então, antes, o custo para chegar em W era 4 indo por X. Agora, indo por Y, o custo ficou menor. Então, o que ele faz? Ele substitui e passa a ser custo 3 indo por Y. Então, ele determina esse caminho para W e ele determina também o caminho para Z. Custava 2 para chegar em Y, custa mais 2 para chegar em Z. Então, se ele for para Z, ele vai custar 4. Aí, beleza, fizemos o passo 2. No passo 3, quem é que tem o menor custo? Nós temos V com 2, W com 3, Y já está feito, X já está feito e Z. Então, o V é o menor. Então, acrescenta o V no universo. De V, o único custo que pode ter é para W. Para chegar em W por V, custa 5. Mas já sabemos que existe um menor caminho que o custo 3, que é por Y. Então, não muda nada. Então, não mudou nada aqui. Próximo passo agora, já fizemos V. Só falta fazer agora W e Z. Entre W e Z, quem tem o menor custo? W tem custo 3, Z tem custo 4. Então, a gente vai por W. De W para chegar em Z, para W custa 5, para chegar em Z, mais 5. Ficaria um custo 10. Já sabemos que o menor custo é 4. Então, está mantido. Por fim, acrescenta Z com esse custo 4. Com isso, nós analisamos toda a rede. Qual foi o caminho que foi determinado nessa rede? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. O caminho dessa rede é o menor custo até V é direto por U. Então, o menor custo até V por U. O verde não está muito bom, não. Deixa eu mudar a cor. Então, azul aqui. O menor custo até V é por U. O menor custo até W é por Y. Então, W é por Y. O menor custo até X é direto de U. O menor custo até Y é por X. E o menor custo até Z é por Y. Então, as rotas são essa aqui. As rotas que o roteador determinou são essa aqui. Se U precisar ir até V, vai direto. Se U precisar ir até X, vai direto. Se U precisar ir até Y, vai para X, depois vai para Y. Se ele precisar ir até W, vai até Y, depois vai até W. Se precisar ir até Z, faz o caminho completo por baixo. Toquei isso aí? Alguém ficou com alguma dúvida ou não? Então, basicamente, é isso que os roteadores vão fazer, os roteadores que usam algoritmo de estado de enlace. Só que, para isso, eles têm que conhecer toda a rede. Então, existe uma difusão entre eles. Os roteadores todos mandam informação para todos os outros para poder fazer esse cálculo. Então, quando o algoritmo termina, a gente tem o predecessor de cada nó, para saber quanto custa, e o custo de cada nó para chegar até a origem. Com isso, a tabela de repasse para o nó pode ser construída. O que os roteadores vão fazer? Calcular a tabela de repasse para cada destino. No caso dessa rede aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 destinos possíveis. Ele vai construir uma tabela de repasse para cada um dos destinos. Um outro algoritmo de roteamento que existe, outro tipo de algoritmo de roteamento que existe, a gente chama de algoritmo de roteamento de vetor de distâncias. Ele foi utilizado pelos primeiros roteadores. Então, enquanto o roteamento de estado de enlace usa informação global, o de vetor de distância, conhecido como DV, Distance Vector, ele é iterativo, assíncrono e distribuído. O que quer dizer isso? Ele é distribuído porque cada nó recebe informação de um ou mais vizinhos ligados diretamente a ele. Ele vai calcular as rotas unicamente e exclusivamente com as informações que ele recebe dos vizinhos. A gente viu que para o estado de enlace funcionar, ele tem que conhecer toda a rede. Esse aqui não. Cada um realiza seus próprios cálculos e distribui o resultado dos cálculos aos seus vizinhos. Ou seja, eles estão o tempo inteiro conversando com os vizinhos, pegando a informação dos vizinhos,
realizando seu próprio cálculo e entregando o resultado do cálculo para os vizinhos. Com todo mundo fazendo isso e trocando informações, consegue-se convergir a rede. Ele é considerado iterativo porque o processo continua até que nenhuma informação seja trocada entre os vizinhos, né? Na verdade, quando ele recebe a informação, ele recebe sempre uma informação modificada, né? Nesse algoritmo aqui, quando o roteador ele recebe uma tabela de rotas, se essa tabela muda o seu processamento, ele repassa isso para os seus vizinhos. Se o que ele recebe não muda nada, ele não repassa nada para os vizinhos. Tá? Então, as informações são trocadas na rede apenas quando existe algum tipo de mudança. Né? Então, ele vai ser iterativo enquanto houver mudança. A partir do momento que a rede estabiliza, não tem mais necessidade de troca de informações. Tá? E ele é assíncrono porque ele não requer que todos nós executem simultaneamente. Né? O algoritmo de estado de enlace, que a gente acabou de ver, ele necessita que todos executem simultaneamente. Todos têm que receber as informações da rota, todos têm que iniciar o cálculo e todos têm que chegar a um acordo com relação ao cálculo. Aqui, nesse tipo de algoritmo, não tem essa necessidade. Cada um pode, inclusive, chegar a conclusões diferentes, que ainda assim funciona. Esse é o algoritmo utilizado pelos protocolos de roteamento RIP, que é o roteamento original da ARPANET, né? Ainda é muito utilizado na internet. O OSPF foi construído para substituir o RIP, só que o RIP ele leva uma vantagem sobre o SPF, que pode ser uma vantagem única, mas ele leva uma vantagem, que ele é muito leve, tá? Ele roda em qualquer tipo de roteador, ele não requer muito processamento. Né? Então, para redes pequenas, ainda é muito comum se utilizar o RIP. E também é utilizado pelo algoritmo de roteamento PGP, que a gente vai ver mais à frente, que é o responsável pelo roteamento do núcleo da internet. Né? A gente vai ver aqui os algoritmos de roteamento, a gente vai ver como roteia dentro das redes. O RIP e o SPF fazem isso. A função do PGP é levar a informação lá no núcleo realmente, né? Então, por exemplo, nós temos algoritmos aqui que fazem o roteamento entre as redes do Brasil, né? Agora, quem leva do Brasil para fora? Quem roteia por toda a América do Sul? Quem faz rotear entre América do Sul, América do Norte e África e Europa, né? Esse cara é o BGP. Ele faz o roteamento, os grandes roteamentos. Ele também é um algoritmo de roteamento de vetor de distância. Até porque dá para imaginar, né? Por que o BGP é vetor de distância? Imagina um algoritmo de roteamento que tem que rotear toda a internet, tendo que conhecer a situação de todos os roteadores existentes na internet. Tá? É inviável. Tá? Então, ele era usado originalmente para o roteamento mais simples, e para grande roteamento, com uma quantidade imensa de roteadores, também tem que usar ele pela simplicidade. Basicamente, o funcionamento é o seguinte, né? Cada nó começa com um dxy para todos os nós em n. Tá? Qual é o que é dxy? É a estimativa do custo do caminho de menor custo entre ele e o nó y. Ou seja, o roteador ele faz uma estimativa de quanto custa para ele ir até y. Tá? O roteador x. Tá? Então, quanto custa para ele ir até y? Faz uma estimativa e começa a trabalhar com essa estimativa. Tá? Então, ele monta um vetor, né? Os colchetes indicando que é um vetor, contendo todos os seus vizinhos, né? E esse contendo todos os seus vizinhos é o vetor de distâncias do nó x. Ou seja, é o vetor que ele estima que tem o custo para cada nó na sua rede, nos seus vizinhos. Então, ele monta um vetor com os custos até os vizinhos e repassa isso para os vizinhos. E eles começam a conversar. Né? Cada nó x mantém os seguintes dados de roteamento. Né? Para cada vizinho, o seu custo até o vizinho. O vetor de distância do nó x contendo uma estimativa de x para todos os destinos. Né? E os vetores de distância dos vizinhos até esses destinos. Né? A gente vai ver daqui a pouco uma imagem, vai ficar mais fácil isso. Mas basicamente é o seguinte. Isso aqui é intuitivo, né? Ele conhece os seus vizinhos, então ele sabe quanto custa para ir para cada vizinho. Ele mantém um vetor com custo para todos os vizinhos, isso também é intuitivo. Mas ele tem um outro vetor que é maior, que ele mantém os custos para toda a rede, para todos os roteamentos, melhor dizendo, para todos os roteadores da rede. Né? Como ele consegue estimar o custo para os outros roteadores, para aqueles que não são vizinhos deles? Através de informações que ele recebe dos vizinhos. É a fofoca correndo. Né?
Sempre que o roteador descobre um caminho até um outro, ele espalha isso para todo mundo. E conforme essa notícia vai espalhando, as máquinas os roteadores vão tendo essas informações. Então, cada nó envia em intervalos regulares uma cópia do seu vetor de distâncias a cada um de seus vizinhos. Tá? Então, regularmente, né, no mínimo a cada 90 segundos, acaba num minuto e meio, um roteador manda aquilo que ele conhece para todos os vizinhos. Quando um nó recebe um novo vetor de distância, o que ele faz? Ele armazena esse vetor de distância dos vizinhos e atualiza o seu próprio vetor de distância. Né? Como ele atualiza? Ele tem o seu vetor, que ele conhece, tá? E ele tem aquilo que ele recebeu do vizinho. Né? Ele pega o que custa menos? Ir pelo caminho que ele conhece ou ir pelo vizinho? Se é pelo caminho que ele conhece, ele mantém o que ele tem. Se o vizinho anuncia uma novidade para ele, um caminho menor, ele passa a acreditar nesse vizinho. Se quando ele recebeu, ele mudou como resultado dessa etapa, ele envia imediatamente o seu vetor de distância atualizado. Né? Então, nesse roteamento por vetor de distâncias, se ele recebe uma tabela que muda alguma coisa, ele atualiza e repassa imediatamente. Né? Contanto que todos nós continuem a trocar vetor de distância de forma assíncrona, né? Ele vai convergir no caminho de menor custo de x até y. Né? Só conversando com os vizinhos. Né? Isso aqui a gente pode imaginar que é como um pacote indo pela internet, perguntando caminho a caminho qual é o melhor caminho. Então, o algoritmo estaria aqui, tá? Tal qual o outro, eu vou mostrar depois uma figurinha mostrando o funcionamento. Tá? Então, a gente inicializa o algoritmo. Para todos os destinos, ou seja, para todos os vizinhos, o que ele faz? Se y não é um vizinho, o caminho até y é infinito também. Ou seja, ele não conhece o vizinho, então não conhece aquele cara, caminho infinito, igual o estado de enlace. Para cada um dos vizinhos, o que é que ele faz? Né? Para cada vizinho, ele envia o vetor de distância dele com o custo do enlace dele até o vizinho. Ele entra em loop, um loop eterno. O que ele faz? Espera que ocorra uma mudança quando recebe um vetor de distância. Quando ocorre a mudança, ele escolhe o menor caminho entre aquele que ele tem e o que chega. Né? E se mudou, ele repassa para os vizinhos. Vai ficar em loop. Para visualizar mais fácil, vamos ver essa situação que está aqui. Isso aqui é a tabela do roteador X. Tá? O roteador X, né, ele vai montar a tabela dele. Como ele monta a tabela inicial? O custo dele para ele mesmo é 0. O custo dele para Y é 2. O custo dele para Z é 7. Então, para essa rede aqui, assim que é ligado, se precisar rotear pacote para Y, manda direto. Se precisar rotear pacote para Z, manda direto. Isso vai valer para todos. Né? O Y é a mesma coisa, ele sabe que o custo dele para ele é 0, para X é 2 e para Z é 1. Né? E para o Z é a mesma coisa. Sabe que o custo para X é 7, para Y é 1, para Z é 0. Num primeiro passo, o que vai acontecer? O roteador X vai mandar a tabela dele para Y e vai mandar a tabela dele para Z. O roteador Y manda a tabela dele para X e para Z. E o roteador manda a tabela para X e para Y. Né? O que acontece quando X receber essas tabelas? Né? Ele vai ver que o que interessa para ele aqui são os custos até Y e Z. Né? Ele vai ver que Y oferece até Z um caminho de custo 1. Né? E ele vai ver que Z oferece para Y um caminho também de custo 1. Né? O que ele vai fazer com as tabelas dele? A tabela dele vai ser alterada. Né? A tabela dele antes custava 0 para eta x, custava 2 para eta y, ninguém ofereceu nada melhor, continuou valendo 2. Agora, para Z, ele viu que y oferece com custo 1. Só que ele custa 2 para eta y. Então, 2 para eta y mais 1 para eta z, ele oferece custo 3 para eta z.
O Y, quando recebe essas tabelas, vê que não muda nada, porque ele já tem os melhores caminhos. Ele tem um custo de 2 para ir até X, né? E Z ofereceu, ele tem um custo de 2 para até X, e Z ofereceu um custo de 7 para até X. Não vale a pena para ele. Por outro lado, ele tem um custo de 1 para ir até Z, e X ofereceu um custo de 7 para até Z. Não vale a pena para ele. Então, ele não muda as tabelas de roteamento dele, ele para, ele não passa nada adiante. E a gente vê que com Z acontece a mesma coisa. Z ele tinha um custo de 710, da mesma forma que X, o novo custo para ele chegar até X é de 3, passando por Y. Então, nós temos uma situação que no passo seguinte, mudou as tabelas de X e mudou a tabela de Z. Y não repassa nada, né? X repassa para Z e para Y, Z repassa para X e para Y. Quando houver esse repasse, nenhuma tabela muda. Como nenhuma tabela muda, eles param de trocar informações e o sistema convergiu. Se houvessem mais roteadores, se fosse uma rede maior aqui, tinha que propagar por todos os roteadores, e todos os roteadores, sempre que fosse alterando, trocando informações entre si, até que em um determinado momento ia haver a convergência da rede. No momento em que a rede converge, o que acontece? Eles param de trocar informações. O que o protocolo RIP fala, por exemplo, é que se houver 90 segundos sem troca de informações, ele manda assim mesmo, para manter sempre a rede informada do que está acontecendo. Fazendo uma comparação entre esses dois algoritmos que nós vimos, complexidade da mensagem. O estado de enlace, aquele primeiro que a gente viu, requer que cada nó saiba o custo de cada enlace da rede. Ou seja, o algoritmo de roteamento requer que o roteador conheça toda a topologia da rede. Para isso, cada nó deve enviar mensagem para todos os demais sempre que o custo de enlace muda. Então, mudou qualquer coisinha na rede, tem que mandar informação para todo mundo. Ele requer uma ordem de N vezes E mensagens. N o conjunto de nós, N o conjunto de enlaces. É a quantidade de mensagens que vão ser trocadas entre os roteadores. Já o algoritmo de vetor de distâncias requer a troca de mensagem entre vizinhos diretamente conectados e a cada iteração. Não existe inundação na rede, não tem troca entre todos. E ele envia a mensagem somente se a mudança de curso resultar na mudança de caminho. Então, sobre o aspecto de complexidade da mensagem, complexidade de uso da rede, o vetor de distância parece levar vantagem, já que ele provoca uma menor sobrecarga em cima da rede. E ele é mais fácil de ser implementado. Com relação à velocidade de convergência, o algoritmo de estado de enlace, os roteadores todos, de uma vez só, mandam informação para todos os outros, contando a situação de toda a rede. Então, numa única difusão entre todos os roteadores, todos sabem da situação de toda a rede, calculam as rotas e passam a usar essas rotas. As mensagens não precisam ficar propagando para ficar contando novidades. Então, a conversão do estado de enlace, a convergência do estado de enlace é muito rápida. Ele rapidamente encontra o melhor caminho e pronto, acabou. Já o vetor de distância, não, ele pode convergir lentamente, já que as conversas vão acontecendo aos poucos, cada roteador vai mandando para o outro, conforme vai aprendendo, ele muda a sua tabela, ele tem que enviar novamente. Então, ele é mais lento para convergir. E enquanto está convergindo, pode ter loop de roteamento. O roteador X pode achar que o melhor caminho é pelo Y, e o Y achar que o melhor caminho é pelo X. Numa rede pode acontecer isso aqui, num determinado momento. O roteador X acha que para um destino Z, ele tem que ir por Y. E o Y acha que para um destino Z, ele tem que ir por X. Vai entrar em loop aqui. Enquanto as rotas, isso pode acontecer. Não é comum não, mas pode acontecer. Tem ainda um problema que é chamado problema da contagem até o infinito. O problema da contagem até o infinito vou botar ele aqui rapidinho, só para exemplificar para vocês, é quando dá algum problema na rede. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Tem roteador Z, tem roteador X, tem roteador Y. Vamos supor que o custo aqui de tudo é 1. Então, X sabe que chega em Z com custo 1.
ele anuncia isso para Y. Y sabe que chega em Z com custo 1. Ele anuncia isso para X. Tá? Então, beleza. Está tudo funcionando. De repente, o roteador X cai. O que acontece? Cai esse enlace, cai esse enlace. X não tem mais acesso a Z. Mas o Y contou para X que chega com custo 1. Então, o que o X fala? Bom, já que Y chega com custo 1, eu chego com custo 2. E ele conta essa novidade para Y. Y perdeu o acesso a Z. E ele fala, bom, eu perdi o acesso, mas eu sei que X chega com custo 2. Então, eu vou por X e chego com custo 3. O que está acontecendo? X, sempre que quiser mandar alguma coisa para Z, vai mandar para Y. Y, sempre que quiser mandar uma coisa para Z, vai mandar para X. E o que vai acontecer nesse momento? Né? Quando é que eles vão parar com isso? Y agora sabe que o custo é 3 e conta para todo mundo, inclusive para X. A X fala, opa, meu caminho é por lá. Então, para mim, agora é 3 mais 1. Para mim, eu chego lá com 4. Aí, o que Y fala? X conta para Y, né? Eu chego com 4. Y, opa, agora eu chego com 5. E vai ficar nessa brincadeira, né? Aí, X vai achar que chega com 6. Aí, Y vai achar que chega com 7. Até que eles cheguem em infinito. Só quando eles chegarem com valor infinito é que vai haver, eles vão chegar à conclusão que não tem mais como chegar em Z. O valor infinito para o RIP, por exemplo, é 16. Então, seriam necessárias 16 iterações até ele chegar à conclusão que é impossível chegar lá. Então, já o estado de enlace, isso não acontece. Né? Se o roteador cai, os vizinhos percebem, eles contam para todo mundo que o roteador caiu e acabou. Rapidamente, sabe-se que não se chega mais no destino. Com relação à robustez, né? O que pode acontecer se um roteador falhar? Se comportar mal, ou até mesmo se for sabotado, né? Tiver uma invasão. Né? No estado de enlace, um roteador poderia transmitir o custo incorreto para um de seus enlaces. Né? Um nó poderia também corromper, descartar qualquer pacote. Né? Mas um nó no estado de enlace está calculando apenas suas rotas próprias. Né? Os cálculos de rotas são isolados, fornecendo um grau maior de robustez. Né? Então, se houver uma informação errada, essa informação errada fica restrita àquele local onde está errado. Né? Já no vetor de distâncias, né? Se o nó anunciar corretamente, o que acontece? Né? Pode travar todos os destinos, né? Pode provocar um problema sério na rede. Né? Só como informação, né? Em 1997, né? Teve um roteador que teve um mau funcionamento num provedor de acesso à internet pequeno, nos Estados Unidos, né? E parou quase os Estados Unidos inteiro, né? Por problema de rota, com propagação de rota errada, até que foi descoberto o problema nesse roteador. Tá? Na época utilizava-se o quê? O vetor de distância. Né? Então, cada interação do cálculo do nó é passado adiante a seu vizinho e seguido indiretamente ao vizinho. Né? Então, o cálculo incorreto ele vai ser difundido pela rede inteira. E até haver a convergência desse cálculo incorreto pode demorar bastante. Então, essa foi uma das razões da substituição, né, por algoritmos mais robustos como estado de enlace. Com relação a outros algoritmos de roteamento, né, até foram propostos outros algoritmos, né, mas, na prática, os algoritmos que nós temos implementados de verdade são baseados nesses dois algoritmos aí. Então, a gente basicamente não estuda outros tipos, né, seja por custo, seja por problema de convergência. A gente tem que os dois bons algoritmos são esses aí. Mas, ainda assim, nós temos o que nós chamamos de roteamento hierárquico. Né? O que é esse roteamento hierárquico? O que nós consideramos até aqui? Que a rede é uma coleção de roteadores interconectados. Todos eles executando o mesmo algoritmo de roteamento. A gente pode falar que é válido porque a gente chama de um sistema autônomo. Uma rede de roteadores pertencente a um provedor, pertencente a uma organização, seja lá o que for. Né? Então, nós temos um conjunto de roteadores, tá, que estão interligados de uma certa maneira. Nós estamos assumindo, né, que o algoritmo de roteamento vai funcionar dentro dessa rede aqui. Isso aqui é o que a gente chama de sistema autônomo, né? AS, Autonomous Systems. Tá?
Na prática, a gente tem pelo menos duas questões importantes aí, né, de respeito à escala e autonomia. Com relação à escala, que é o que mais vai importar para a gente aqui, né? À medida que aumenta a quantidade de roteadores, a sobrecarga do cálculo do armazenamento da comunicação se torna proibitiva. Não vou nem falar na internet inteira. Imagina, por exemplo, todos os roteadores aqui do Brasil. Imagina que todos os roteadores utilizem estado de enlace e que todos os roteadores recebam informações de todos os outros, né? Não tem como fazer esse tipo de cálculo. Tá? O roteador ele não vai ter enlace para tanta troca de informação, ele não vai ter processador para processar tanta coisa, ele não vai ter memória para armazenar esse gráfico, né? Então, em termos de escala, é muito complicado para uma rede muito grande. Então, a sobrecarga de comunicação exigida não sobraria largura de banda para enviar pacote de dados. Ia ficar basicamente só no roteamento. O algoritmo de vetor de distância jamais iria convergir, né? Porque enquanto a informação do primeiro roteador ainda estava no meio do caminho, já mudou tudo para lá, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir a complexidade do cálculo, né, em grandes redes. E com relação à autonomia administrativa, a internet, ela não existe assim, se a gente for falar, existe o núcleo da internet, existem alguns equipamentos que fazem parte do núcleo, mas o que faz a internet, né? O que faz a internet são máquinas que pertencem a algumas organizações, que pertencem a algumas pessoas, todas elas trocando informações, né? Bom, e quem vai configurar os roteadores, né? Você vai chegar para uma empresa e falar assim, ó, você tem que configurar o seu roteador de tal maneira. Você vai chegar para um provedor de serviço na internet e vai falar que ele tem que abrir o roteador dele para que alguém, um terceiro, administre, né? Então, é uma situação complexa. Então, as empresas desejam, e mais do que desejam, elas precisam controlar seus roteadores como bem entendem, né? E possam executar o algoritmo de roteamento que elas escolherem, né? Então, por que isso, né? Entre elas, executar o algoritmo de roteamento que escolherem e ocultar do público externo aspectos da organização interna das redes, né? Quanto menos informação uma determinada organização passa a respeito da sua rede, mais protegida a sua rede está, né? Então, essas considerações são importantes, né? E, idealmente, uma organização deveria poder executar e administrar sua rede quando bem entendesse, né? Independente dos interesses do núcleo da rede, tá? Mantendo sua capacidade de conectar, né? Por isso, então, que a gente cria os chamados sistemas autônomos, né? Então, criando esses sistemas autônomos, são os AS, né? Cada AS consiste em um grupo de roteadores sobre o mesmo controle administrativo, né? Então, se nós temos uma organização, o funcionamento dessa organização é interno ao AS, é problema da organização, e todos os roteadores dentro de um mesmo sistema autônomo executam o mesmo algoritmo de roteamento. Então, basicamente, nós temos uma organização que tem a sua rede, então está aqui a sua rede, com seus roteadores aqui dentro, com seus vários equipamentos. Isso que a gente chama de um sistema autônomo. Outra organização vai ter o seu sistema autônomo, né, com seus roteadores, né? Um provedor, por exemplo, de acesso à internet grande, vai ter também seus roteadores. Cada um desses, uma bola dessa maior, é um sistema autônomo. Cada empresa organiza internamente como quiser o seu roteamento, né? Então, todos os roteadores no mesmo sistema autônomo, né, compartilham o mesmo algoritmo de roteamento, né? O algoritmo de roteamento que roda dentro de um sistema autônomo é denominado protocolo de roteamento intrasistema autônomo, tá? Então, esses roteadores aqui dentro estão executando um protocolo de roteamento intrasistema, tá? Também dito como inter-AS. Tá? Agora, beleza. O algoritmo de roteamento está funcionando aqui dentro está roteando legal. E para trocar informações entre eles, né? Para trocar informações entre eles, existem os roteadores especiais que são chamados de roteadores de borda. Então, um dos roteadores, a gente diz que ele fica na fronteira, ele é o roteador de borda.
Esse roteador de borda está ligado aos roteadores internos para trocar informações, obviamente, com os roteadores internos, né? Só que eles trocam informações também entre eles, né? Então, por exemplo, os roteadores de borda fazem ali as ligações entre as redes. Tá? Então, os roteadores são denominados roteadores de borda ou gateway routers. Então, roteamento intra-AS, realizado dentro de um sistema autônomo. Então, está aqui, ó, sistema autônomo 3, sistema autônomo 1, sistema autônomo 2. E o inter-AS está sendo feito aqui, ó, entre o 3A e o 1C. Então, o 3A e o 1C eles são roteadores de borda, eles participam do roteamento interno, mas eles também participam do roteador externo. E o 1B e 2A também estão ligados, também são roteadores de borda, fazendo a ligação entre os sistemas. Agora, de que forma o roteador que está dentro de um sistema autônomo sabe rotear um pacote para um destino que está fora? Bom, a pergunta é, como alguém que está em 3B sabe como mandar uma coisa para fora? Como alguém que está ligado ao 1D sabe como mandar alguma coisa para fora? Então, é o seguinte, né? Se o sistema autônomo tiver apenas um roteador de borda que se conecta com somente outra S, fica fácil, né? É esse caso aqui, ó. Opa, fui para o lado errado. É esse caso aqui. Esse sistema autônomo ele só tem o roteador 3A que é de borda. O roteador 3A só fala com um outro roteador. Então, nessa situação fica fácil, né? Cada roteador interno conhece a rede interna. Se o destino não está na rede interna, ele é encaminhado até o roteador de borda, né? Que encaminha até o outro sistema. Então, por exemplo, nessa rede aqui, 3C quer mandar para alguém que não está nessa rede aqui. Então, com certeza está fora. O que ele faz? Ele manda para o roteador de borda, né? E o roteador de borda se vira. Ele não precisa conhecer nada das outras redes. Agora, o que acontece se o sistema autônomo lá da origem tiver 2 ou mais enlaces passando por um ou mais roteadores de borda que levam para fora do AS? Tá? Aí a coisa já pode começar a complicar um pouco, porque os roteadores internos eles não sabem aonde estão os destinos, todos os destinos, né, os que estão fora do sistema autônomo, e eles têm mais de um ponto para sair. Tá? Então, naquela imagem anterior, suponha, por exemplo, que um roteador recebe um pacote cujo destino está fora do AS, né? O roteador deve repassar para um dos roteadores de borda, mas para qual deles, né? Então, no caso aqui, ó, por exemplo, o roteador 1D, ele passa para quem? Ele passa para um C ou ele passa para um B, né? Ele só sabe o seguinte, ele só conhece a rede interna. Se não está na rede interna, está fora, mas tem 2 para sair. Né? Então, para resolver isso, o que o AS1 precisa? Né? A AS1 é esse sistema aqui do meio, tá aqui, a AS1. Saber quais destinos podem ser alcançados via AS2 e quais podem ser alcançados via AS3. Tá? Então, todos os roteadores precisam saber isso. Ele precisa propagar essa informação a todos os roteadores dentro do AS. Tá? Essas tarefas são gerenciadas pelo roteamento inter-AS. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é o seguinte. Essa topologia do AS3 não é conhecida pelo roteador 1D. E essa topologia do AS2 também não é conhecida pelo roteador 1D. Mas ele sabe que existem essas redes, ele apenas recebe as informações. E ele sabe que para chegar na rede de cá, tem que sair por um B. E ele sabe que para chegar na rede 3, tem que sair por um C. Então, com base nessas informações, ele pode rotear. E como ele sabe isso? Esse roteador de borda vai ter que receber as informações dessa outra rede e repassar para todo mundo aqui dentro. E ele, se o roteador recebe essas informações dessa rede e repassa para todo mundo. Ele apenas repassa informação de roteamento, ele apenas repassa, ó, se precisar ir para lá, é comigo. Esse outro fala aqui, ó, se precisar ir para lá, é comigo. Mas ele não conta detalhe nenhum a mais. Com isso, esse cara vai saber para quem mandar. Então, os dois sistemas autônomos comunicantes devem executar o mesmo protocolo de roteamento inter-AS, né?
esse protocolo de roteamento que faz a ligação entre eles, né? Hoje em dia, o protocolo de roteamento inter-AS da internet é o BGP versão 4. Ele é conhecido como BGP 4. É obrigatório que os sistemas autônomos de organizações diferentes que queiram funcionar na internet, fazendo parte do roteamento de núcleo da internet, executem o protocolo BGP 4. A gente vai falar sobre ele mais adiante. Né? Então, está até aqui. Na internet, todos os sistemas autônomos rodam o mesmo protocolo de roteamento denominado BGP4. Isso é obrigatório. Né? Se não for assim, não tem como funcionar. Bom, supõe ainda que o AS2 e a AS3 estão conectados com outros sistemas autônomos. Está lá para lembrar quem é 2 e quem é 3. 3 e 2 estão ligados a outros sistemas pendurados por algum lugar, e a S1 não sabe como é essa conexão. Supondo também que a S1 fica sabendo que a subrede X pode ser alcançada a partir do S2 e também do S3. Então, a única coisa que a S1 sabe é: existe um X e eu posso alcançar X tanto por S2 quanto por S3. Como é que ele faz para calcular o melhor caminho? Né? Bom, o roteador de origem teria que determinar para qual roteador de borda ele deve enviar os pacotes. Né? Chama isso aí uma abordagem que é utilizada o roteamento da batata quente. A batata quente o que a gente faz quando a batata quente cai na mão? Né? Passa adiante. Tá? Então, simplesmente, o AS se livra do pacote o mais depressa possível, com o menor custo possível. O que ele vai fazer, na verdade? O cara aqui dentro está sabendo que sai tanto por 2 quanto por 3. Ele é mais rápido chegar em B ou C? Ele é mais chegar em B, então ele manda para B. Tá? O 1A, ele pode mandar tanto para C quanto para B, então ele manda para qualquer um deles. O 1C, ele manda direto para fora, ele não vai mandar para um B. Ele não sabe nada dali para diante, ele não conhece a estrutura dali para diante. Então ele manda para quem está mais perto, simplesmente isso. E vamos que vamos, e funciona. Uma pergunta até aqui sobre esses algoritmos? Alguém quer falar alguma coisa? Seguir então. Bom, isso aí são os algoritmos, né? Na teoria. Como funciona na internet? Tá? É o que a gente vai fazer a implementação no laboratório. Os protocolos de roteamento intra-AS, ou seja, aqueles que ficam dentro dos sistemas autônomos, né? Eles são conhecidos como protocolos de roteamento internos. A gente chama pela gíria IGP, tá? Interior Gateway Protocols. Tá? Já os protocolos de roteamento inter-AS, que fazem a ligação entre os AS, eles são conhecidos como protocolo de roteamento externo. Tá? Exterior Gateway Protocols, EGP. Tá? Historicamente, 2 protocolos de roteamento têm sido usados por roteamento dentro do sistema autônomo na internet. O Route Information Protocol, RIP, né? E o OSPF, que é o Open Shortest Path First. Tá? Os dois são protocolos de roteamento oficiais da internet. Então, qualquer roteador pode implementá-los. Então, a gente pode botar roteadores de fabricantes diferentes. Se eles falam RIP, vai funcionar. Se eles falam OSPF, vai funcionar. Tá? Sem dificuldade nenhuma. Tá? Existe um grande fabricante de roteadores que fabrica quase que uma unanimidade, né? Dizem que são os melhores roteadores, que é a Cisco. Tá? Então, a Cisco ele é um grande fabricante. Tá? A Cisco desenvolveu seus próprios protocolos de roteamento. Tá? Então, basicamente, a Cisco desenvolveu um protocolo de roteamento chamado IGRP. Ele foi desenvolvido lá na época do RIP. Tá? Então, ele nasceu concorrendo com o RIP. Aí houve um problema, roteamento com classe, eu vou conversar sobre isso com vocês. E o problema do roteamento com classe é que o IGRP, tá? Ele não propaga máscara de rede, ele é feito para a internet lá primordial. Né? Então, a Cisco desenvolveu um novo protocolo chamado EIGRP. O EIGRP ele é concorrente do OSPF, tá?
Ele é um protocolo multimétricas, ele é extremamente rápido, ele consome poucos recursos. Basicamente, é o seguinte, se você tem uma rede que só tem roteadores Cisco, tá? Vale a pena usar EGRP? Vale. Tá? Não é F, não é P. Vale. É um protocolo de roteamento muito rápido, ele é mais leve que o SPF, então ele consome menos recursos do sistema, tá? Converge. Ele é assim, ele é um protocolo feito, né, mais novo que o SPF, feito de uma forma mais otimizada. Tá? O problema de você utilizar o EGRP numa rede, mesmo que só tenha roteadores Cisco, é que você vai ficar preso ao fabricante. Tá? Então, vale a pena? Vale. Mas você não pode botar nenhum outro tipo de roteador. Se você quiser botar um roteador de um outro fabricante, vai ter que trocar o protocolo de roteamento. Por essa razão que a maioria dos administradores, mesmo o EGRP sendo superior, ainda preferem usar o SPF. Pelo menos a rede fica preparada, né, para receber novos equipamentos. Então, assim como grande protocolo de roteamento como nós temos hoje. Nós temos o IGRP, que está bastante limitado hoje por causa da sua capacidade de endereçamento com máscaras. Temos o RIP, que também tinha esse problema do GRP, mas a versão 2 do RIP corrigiu isso. Então, nós temos oficialmente na internet o RIP, versão 2, o OSPF e o BGP como oficial para grandes redes. E se você tiver uma rede só com Cisco, você pode considerar o EIGRP. Falar então do roteamento intra-AS na internet, tá? Mais especificamente falar do RIP, que é o Routing Information Protocol. Bom, foi um dos primeiros protocolos de roteamento intra-AS da internet. Ele é o protocolo de roteamento original da ARPANET, né, a rede que deu origem à internet. Seu uso ainda é muito disseminado, muito mesmo. Tá? Ele é um protocolo muito leve, então para pequenas redes se costuma utilizar. A versão dele está definida no RFC 1058. Né? Para quem nunca ouviu falar em RFC, é Request for Comment, né? E são numerados. Tudo que é oficial na internet está descrito através de um documento RFC. O documento RFC é livre, qualquer um pode pegar para implementar o que quiser. Então, se você quiser fazer a sua implementação do RIP, é só você procurar na internet por RFC 1058, RFC 2453, encarar a programação e fazer o seu protocolo RIP. Como está documentado e como todos seguem o documento, qualquer fabricante pode implementar o RIP que vai falar com o RIP de qualquer outro fabricante. Lembrando que hoje em dia a gente precisa usar a versão 2. Ele é um protocolo de vetor de distância, então aquele protocolo que troca informações com vizinhos. Para o RIP, está aqui um exemplo do roteamento RIP, não existe peso nos enlaces. Cada enlace tem sempre custo 1. Isso por padrão. Você, como administrador, você pode ir lá e falar, não, esse enlace aqui tem custo 4. Eu quero que esse enlace tenha custo 4. Eu vou lá e, na mão, coloco um custo para esse enlace. Inclusive, eu posso falar que ele tem custo 4 para ir de A até C, e posso falar que tem custo 2 para ir de C até A. E não vai ter problema nenhum. Pode ter pesos diferentes para sentidos diferentes. Mas, se nada for falado, o custo é 1. Ele usa o termo salto, que é a quantidade de sub-rede percorrida no caminho mais curto até o destino, inclusive. Lembrando, né, eu já falei para vocês que o RIP ele considera como infinito o número 16. Então, no caminho podem ter até 15 roteadores. É o tamanho máximo de uma rede RIP. Tá? 15 não é a quantidade de roteadores da sub-rede RIP. Né? 15 é a quantidade de roteadores no maior caminho, quantidade de saltos que ele pode fazer. Sendo que isso aqui eu gastei 4 no custo, eu já comi 4 roteadores. Normalmente se usa o termo salto ou rope para indicar a distância. Como é que eu apago aqui? Então, aqui, no exemplo aqui, né, a partir do roteador A, o custo para ir para a rede U é 1. O custo para ir para a rede 2 é 2, porque ele tem que chegar em B e de B para a rede V.
O custo para chegar na rede W também é 2. O custo para chegar na rede X é 3. Não importa se indo por B ou por C. Né? Sempre 1, 2, 3. Né? Então, 1, 2, 3. Para chegar na Y, a mesma coisa. Para chegar na rede Z, também 1, 2. Tá? Então, por RIP, sempre a quantidade de saltos, incluindo a rede de destino. Falei isso agora há pouco, né? O custo máximo de um caminho é limitado a 15, ou seja, o infinito para ele é 16. Isso restringe o tamanho do sistema autônomo. As atualizações de roteamento são trocadas entre vizinhos a cada 30 segundos aproximadamente. Né? Mais cedo eu falei para vocês 90, estava errado, né? É 30. Se um roteador não ouvir nada de seus vizinhos ao menos uma vez a cada 180 segundos, esse vizinho é considerado impossível de ser alcançado. Né? Ou seja, ele está tentando falar com o vizinho, passou 3 minutos sem conseguir falar, ele tira o vizinho da lista dele. Uma mensagem de resposta do RIP contém uma lista de até 25 sub-redes de destino dentro do AS, contendo a distância de cada uma. E se tiver mais do que 25 sub-redes, ele manda mais de uma mensagem. Essas mensagens, tanto a mensagem de essas mensagens de resposta, as mensagens trocadas entre os roteadores RIP, elas são conhecidas como anúncios RIP. Aqui tem exemplo, né, de uma parte de um sistema autônomo, né, tem um roteador A ligado ao D, ligado ao B, que passa por uma série de roteadores até chegar no Z, sendo que A está ligado também ao C. E temos redes intermediárias aqui, W, X, Y, Z. Como está a tabela de roteamento de D antes de receber o anúncio do roteador A? Tá dessa maneira aqui, ó. Subrede de destino. W, Y, Z, X. Né? Para D chegar até W, passa por A. Né? Para chegar até Y, passa por B. Então, está aqui em D. Para chegar até Y, tem que passar por B. Né? Para chegar até Z, tem que passar por B também. Ele vai para B, passa por uma série de redes até chegar no último roteador e chegar até Z. Tá? Para chegar até X, não tem roteador seguinte. Ele está diretamente ligado a X. O custo é 1. De repente, vem um anúncio do roteador A. O roteador A, ele fala que chega em Z com o custo 4, passando por C. Então, ele sabe que se ele passar por C, é mais rápido do que vir por aqui. Então, ele custa 4 para passar por C e chegar até Z. Essa informação vai chegar no roteador D. O que o roteador D vai ver? Bom, para chegar em Z, o roteador D custa 7. A está oferecendo com 4. Né? O que ele vai fazer? Ele vai escolher o melhor caminho. Né? Então, após ele receber essa informação, o que ele faz? B, para chegar até A, custa 1. E de A até Z, custa 4. Então, D atualiza. Né? O custo dele, que até Z custava 7, agora passa a custar 5. Né? O custo para B e para A não mudam. Tá? Então, exatamente o funcionamento do RIP que a gente viu antes. Sempre que um roteador recebe uma tabela, ele compara as suas informações, né, as suas próprias informações, com as informações que vêm. Mudou? Já que mudou para ele, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse anúncio tanto para A quanto para B. O outro roteamento, que é o OSPF. Assim como o RIP ele é muito usado para roteamento intra-S na internet, ele requer roteadores um pouquinho melhores, né, mas ele converte também mais rapidamente e encontra caminhos melhores. A gente vai ver isso no simulador. Geralmente é utilizado em provedores de acesso à internet maiores, enquanto o RIP é utilizado em redes corporativas menores. A especificação do protocolo está aberta ao público, né? A versão 2 no RFC 2328, 2328. Ele é um protocolo de estado de enlace. Né? Ele usa inundação de informações, ou seja, ele faz uma difusão por toda a rede de roteadores,
Um roteador, quando recebe informação de difusão SPF, ele repassa para todas as outras portas dele que fazem parte da rede. Né? E depois que todo mundo recebe todas as informações da rede, utiliza aquele algoritmo de Dijkstra que a gente viu. Com isso, ele constrói um grafo completo de todo o sistema autônomo, de toda a subrede. Bom, então o roteador transmite por difusão. Você me lembrar o que é difusão, né? Todo mundo recebe as informações. Então, existe um algoritmo próprio para isso. Tá? Não é a mesma coisa que a difusão numa rede local, tem todo um controle. Né? O roteador, quando ele manda um pacote de difusão SPF, ele numera esse pacote. Então, vamos supor o seguinte, como é que funciona a difusão? Vou fazer uma rede em loop aqui para a gente poder ver. Imaginar uma rede assim, por exemplo. A rede continua para lá. Vamos supor que esse cara aqui vai mandar a informação dele por difusão. O que ele faz? Ele numera o pacote, ele chama o pacote X, por exemplo, valor X. Ele manda essa informação por todos os enlaces. Ele manda por aqui e por aqui. Então, esse cara recebe o pacote X e esse cara recebe o pacote X. Vamos supor que o de cima ele foi mais rápido. O que aconteceu? Ele mandou um pacote X para esse cara aqui também. E mandou também para esse aqui. O que aconteceu? Esse cara aqui de baixo, ele já recebeu esse pacote X. Ele já recebeu pelo enlace diretamente conectado. Quando ele recebe por de cima, o que ele faz? Ele desconsidera, porque ele já tem o pacote. Mas quando ele recebeu daqui, o que ele faz? Ele também manda por aqui. Então, ele manda apenas pelas interfaces pelas quais não recebeu ainda. Esse cara aqui, ele recebeu o X, o que ele faz? Manda para outra interface e manda para essa outra interface. Né? Bom, mandou pelas interfaces, o que acontece? Quando receber pelo lado de cá, ele já recebeu o X e ele também despreza. Né? Vamos supor que esse cara aqui tivesse ligado a esse roteador aqui. Ele também mandaria para cá. Quando chega aqui, ele já tem, foi ele que gerou, então ele despreza também. Então, os roteadores, ele recebe essas informações por várias de suas linhas. Mas ele só propaga as informações pelas linhas na qual ele não recebeu ainda. É assim que funciona a difusão no OSPF, para ver um controle. Isso aqui faltou, né? O próprio OSPF tem que executar funcionalidades como transferência confiável de mensagem. Cabe ao OSPF tomar conta para ver se todos receberam. Transmissão de estado de enlace por difusão. Né? Ele quem tem que cuidar da difusão, conforme eu já expliquei aqui para vocês. O SPF verifica a operacionalidade dos enlaces vizinhos enviando mensagem hello para cada vizinho. É um tipo de mensagem especial chamada hello. Quando o vizinho recebe, ele responde com as informações. Né? Ele obtém os dados do roteador de vizinho. Esse hello ele faz uma série de medições. Ele pergunta para o vizinho como é que estão as filas de roteamento. Ele pergunta para o vizinho se ele está demorando muito a processar pacote, né? Ele vai medir a velocidade do enlace, né? Se o enlace é gigabit Ethernet, se é fast Ethernet, se é um enlace serial de baixa velocidade. Então, ele obtém uma série de informações a respeito do enlace. E ele vai usar essas informações para calcular aquele custo. Ele vai fazer um determinado cálculo. Quais são os avanços incorporados ao SPF com relação ao RIP? Primeiro, segurança. Né? Troca entre roteadores ou SPF podem ser autenticadas. Né? Isso é para evitar um ataque na rede que possa prejudicar toda a rede. Então, o que acontece? Você, quando configura os roteadores ou SPF, você vai lá e coloca uma chave de criptografia. E essa senha criptografada vai junto com os pacotes. Tá? Então, os pacotes trafegam pela rede criptografados com essa senha que está configurada em cada roteador. Se alguém quiser atacar, só se conhecer a senha. Né? Se utilizar boas senhas e senhas grandes, o sistema vai estar protegido contra ataques. Né? Vai evitar informação falsa dentro da rede. Então, evita que intrusos mal intencionados injetem informações incorretas. Caminhos múltiplos com o mesmo custo. Né? Permite que sejam usados diversos caminhos até o destino que possuem o mesmo custo. Então, se você tem uma rede que tem vários caminhos, todos com o mesmo custo, ele faz um controle de banda no qual ele manda parte dos pacotes por um caminho, parte dos pacotes por outro caminho.
Com isso, faz caminhos redundantes pela rede, né? Passa por caminhos diferentes e aumenta a vazão como um todo. Suporte para a hierarquia dentro de um único domínio de roteamento. Ele permite o roteamento hierárquico, né? No laboratório, nós vamos configurar o roteamento hierárquico com o SPF. Vocês vão ver como funciona. A gente define as áreas, define os sistemas autônomos e provoca o roteamento entre áreas. A gente vai ver fazer, a gente vai ver que é bastante tranquilo. Bom, um sistema autônomo OSPF, ele pode ser configurado hierarquicamente em áreas. Cada área executa seu próprio algoritmo de roteamento OSPF. Então, se eu tenho vários roteadores, eu tenho aqui um conjunto de roteadores que estão interligados de uma determinada maneira. Todos eles estão interligados entre si. Deixa eu botar aqui, fazer assim, uma série de ligações entre eles. Eu defino que essa aqui é a área 1. E eu defino que essa aqui é a área 2. Né? Os roteadores não trocam informações de roteamento entre si, tá? Da área 1 com a área 2. Então, esse roteador aqui, deixa eu mudar a cor. Eu tenho esse roteador aqui, ele está diretamente ligado a esse roteador, a esse roteador e a esse roteador. Né? Ele tem ligação direta com todos eles, mas eles não trocam informações entre eles. Esses três trocam entre eles. Né? Esses três que estão aqui dentro da área 2 trocam entre eles, mas eles não trocam com o roteador que está na área 1, porque eles estão definidos com áreas diferentes. Então, quando a gente configura o SPF, nós dizemos em que área eles estão configurados. Isso quer dizer o seguinte também, quando esse cara faz uma difusão, que essa difusão chega nesse cara, ele manda para o de baixo, porque eles estão na mesma área, mas a informação não vai para outra área. Com isso, evita a troca de informação entre áreas. Uma área no sistema autônomo deve ser configurada para ser a área de backbone. Né? Então, por exemplo, a gente tem que selecionar o roteador. A gente pode selecionar, por exemplo, vamos supor que tivesse um roteador aqui no meio. Esse roteador ele pertenceria às duas áreas. Tá? Ele funcionaria como um roteador de backbone, um roteador que ele seria o encarregado de rotear entre os dois sistemas autônomos. Ele não repassa informações completas de uma área para outra, mas ele repassa as informações necessárias para que seja possível pacote de uma área para outra. Também vamos fazer isso no laboratório. O backbone sempre contém todos os roteadores de borda da área que estão dentro do AS. E pode conter também roteadores que não são de borda. Né? Então, esse roteador de borda, né, aqui, ele faz parte da área 1 e da área 2. Então, a área 2, todos os roteadores que não são de borda, mais o roteador de borda. A área 1, todos os roteadores que não são de borda, mais o roteador de borda. Né? E o roteamento interárea requer que, né? Ou seja, roteamento para falar entre as duas áreas, seja roteado primeiro até um roteador de borda de área. Então, para mandar de uma área para outra, tem que rotear até chegar nele. Seja roteado por meio de backbone até o roteador de borda da outra área. Né? E depois seja roteado até o destino. Ou seja, o roteamento tem que passar para o roteador de borda. Se esse roteador aqui quer falar com esse aqui, mesmo estando diretamente interligado, mesmo que exista um link ligando eles, o caminho dele tem que seguir por uma outra rota, chegar nesse cara e passar até chegar no outro. Nunca pode ir diretamente. Por fim, né, o roteamento inter-AS, ou BGP, conhecido como Border Gateway Protocol, né, protocolo de roteamento de borda. Eu vou deixar
Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês preferem que eu... Falta pouco para terminar, mas eu praticamente vou gastar o tempo aqui até às 10h30. Vocês preferem que eu pare por aqui para poder falar, vocês poderem tirar dúvidas sobre o trabalho e a gente continua com o BGP semana que vem ou vai em frente? Bom, eu já estou terminando meu trabalho, então acredito que tem muita gente que ainda esteja com dúvida, não sei. Eu acho, acredito eu. Mas assim, se ninguém se manifestar que quer falar sobre o trabalho, eu vou em frente. Tá, então, beleza. Né? Então, qualquer coisa, vai sobrar um tempinho, eu fico de qualquer maneira até o final. Então, vamos lá. Deixa eu anotar aqui que está errado isso aqui. Tá? Aqui não é OGP, depois eu vou conversar. Tem uns errinhos, depois eu vou consertar todos esses slides e vou mandar para vocês todos num slide só, né? Que é BGP, tá? Então, BGP é utilizado para determinar caminhos entre pares, origem e destino que abrangem vários sistemas autônomos. Né? Então, para fazer o roteamento entre vários sistemas autônomos, passando por vários sistemas autônomos, é utilizado o BGP. Né? Então, essa versão 4 do BGP, Border Gateway Protocol, é especificado na RFC 4271 e na RFC 4274. Tá? Ele é o padrão para roteamento entre sistemas autônomos da internet. Ele é, em geral, chamado de BGP4 ou apenas BGP. O BGP ele é um protocolo extremamente complexo. Né? A gente não vai implementar ele lá no laboratório. Tá? Ele requer uma série de políticas, é preciso saber trabalhar com chamadas listas de controle de acesso, que a gente não vai ver. Né? E, basicamente, diz-se que o tempo para se trabalhar, para a pessoa falar assim, conheço o BGP, é estar trabalhando e estudando ele há 1 ano, mais ou menos. Tá? A gente vai ver a implementação aqui do RIP, a gente vai ver a implementação do SPF, a gente vai ver a implementação no laboratório do EIGRP, a gente vai construir roteamento hierárquico com o SPF, tá? Mas a gente não vai ver o BGP. Tá? O BGP ele é bastante complexo para ser configurado. Mas a gente vai ver aqui as características dele, né? Até porque o BGP é para ser usado pelo pessoal que realmente trabalha no núcleo da internet. Se algum dia alguém aqui for trabalhar lá, aí vai ter que dar uma estudada por fora nele. Né? Tem disciplinas inteiras dedicadas só ao BGP. Então, isso eu estou falando para vocês já terem em mente o seguinte, ele é um protocolo complexo, tá? E a gente vai ver aqui razões para isso. Então, o BGP oferece a cada sistema autônomo meio de fazer o seguinte, né? Obter dos sistemas autônomos vizinhos informações de alcançabilidade de suas subredes. É saber se a rede se é possível não chegar até aquela rede. Propagar a informação de alcançabilidade a todos os roteadores internos OS. Né? Então, o BGP ele coleta informação de outro sistema autônomo e repassa para o sistema autônomo onde ele está. E determinar rotas boas, né, de novo boas, para subredes com base na informação de alcançabilidade da política de AES. O BGP ele não promete a menor rota, até porque ele não conhece também todos os caminhos. O BGP ele não conhece a topologia da rede como um todo. Ele só sabe onde estão outros roteadores de BGP. Tá? Para ter uma noçãozinha, só para dar uma ideia para vocês, né? Vamos supor aqui que eu tenha um roteador aqui, outro aqui. Vou fazer uma rede qualquer aqui. Alguns roteadores vão estar rodando o grid BGP, que é para fazer a troca de informação. Tá? Eu não vou me ater aqui a quem é o sistema autônomo, onde está o sistema autônomo, tá? São redes aqui. Tá? Vamos marcar alguns roteadores aqui para ser os roteadores BGP, os responsáveis para fazer a mudança entre as redes. Então, esse aqui é um roteador BGP. Esse aqui é um roteador BGP. Esse aqui é outro roteador BGP. Tá? O que o BGP sabe? O BGP sabe que eles são roteadores BGP. Eles são encarregados de coletar informações e passar para os outros. Qual é a topologia do BGP? A topologia do BGP é o seguinte, esses roteadores podem passar, né, pelo caminho de baixo aqui, pelo caminho de cima,
pode fazer um dente no meio do caminho, ele pode fazer um caminho lá pela outra volta, pode fazer qualquer caminho. Para chegar nesse outro, ele também pode fazer qualquer caminho. Tá? Mas, de fato, o roteador BGP, ele tem apenas o seguinte, ele sabe que ele fala diretamente com o outro. É isso aqui que o BGP vê. Né? Ele se vê falando diretamente com o outro. Esse roteador BGP, ele se vê falando diretamente com o outro. Ele não sabe o caminho que o pacote faz para chegar até ele. Ele só sabe quem são os outros roteadores BGP. Né? Então, é impossível para o BGP escolher aquela rota excelente. A função do BGP é ligar o núcleo da rede. Então, o esperado é que a topologia da rede já tenha sido construída de forma a facilitar o trabalho do BGP. Né? Por isso que a gente fala, determinar rotas boas. É impossível para ele determinar rotas excelentes. Né? BGP de altíssima complexidade. Né? Livros inteiros foram dedicados ao assunto. Né? O pessoal que vai fazer certificação Cisco, por exemplo, não precisa nem se preocupar em conhecer o BGP. E olha que Cisco é uma certificação forte, né? Certificação que tem valor de mercado, mas somente aquelas certificações de último nível que vão trabalhar o BGP. Você tem uma boa certificação Cisco, você precisa sequer conhecer o BGP. Né? Livros inteiros foram dedicados ao assunto. Né? Normalmente é necessário trabalhar alguns anos com o BGP para dominar o funcionamento. Né? No BGP, pares de roteadores trocam informações de roteamento por conexões TCP semipermanentes na porta 179. Tá tranquilo, Otto? Então, o BGP usa o TCP, né, para manter confiabilidade entre comunicações. Sim, a gente vai começar a ver na próxima aula, eu vou explicar na próxima aula já começa a ver o Packet Tracer da Cisco. Bom, então, o BGP usa o TCP como base. Dois roteadores nas extremidades da conexão são denominados pares BGP. Né? Então, esses dois caras aqui são pares BGP. A conexão TCP junto com todas as mensagens é denominada seção BGP. Então, isso é a nomenclatura. Uma seção BGP que abrange dois sistemas autônomos é denominada seção BGP externa, ou eBGP. Uma seção BGP entre roteadores no mesmo AS é denominado IBGP. Bom, já vimos isso aqui, né? As seções BGP nem sempre correspondem aos enlaces físicos. Isso aqui, por exemplo, os tracejados seriam das conexões externas e os tracejados mais finos das seções internas. Tá? Podemos ver aqui, por exemplo, na comparação com essa rede aqui, né? Entre 3C e 3A pode existir uma conexão BGP, se eles rodarem o BGP. Não existe um enlace físico. Né? Se os dois precisarem trocar informações, né, vão, na verdade, passar por outro caminho. Mas roteadores BGP enxergam como se houvesse um enlace ali. Bom, destinos não são hospedeiros, mas prefixos siderizados. Né? O que é siderizados? A gente conversou já, quando a gente viu o IP, que vou mudar a cor aqui, que nós tínhamos, por exemplo, as redes classe A, que é a máscara 255.255.255.0, rede classe B, que é a máscara 255.255.00, e a rede, melhor dizendo, a rede classe A é 255.000. A B 255.255.00 e a classe C 255.255.255.0. Se a gente tem um determinado endereço, a gente sabe qual é a classe desse endereço, a gente sabe qual é a máscara de rede desse endereço. Atualmente, na internet, isso não existe mais. Né? É o que a gente chama de siderizados. Junto com o endereço vai a máscara dele. Simplesmente com o endereço, a gente não sabe mais qual é a máscara daquele endereço. O BGP, então, ele trabalha com endereços siderizados. Junto com o endereço vai a máscara. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, 4 subredes conectadas ao S2. Vamos supor que são as 4 subredes. 138.16.64/24, tem que passar a máscara. 138.16.65/24, 66/24, 67/24. Né? Então, nós temos aqui 4 subredes. Né? O AS2 pode agregar
todas essas subredes dentro de um único prefixo, né? O que ele faz? Bom, aqui nós temos 4 subredes. São 4 subredes, a princípio, classe C, né? 255, 255, 2550. Mas são redes contínuas. Essas 4 redes, elas podem ser expressas com um único endereço, né? Quando eu coloco 138.16.64 e o prefixo /22, eu estou juntando todas as 4 redes numa rede só. Então, o BGP ele faz isso. Sempre que possível, ele vai fazer o que a gente chama de sumarização, né? Sumarização. Ele vai pegar redes que estão próximas de uma das outras, ele pode modificar a parte que trabalha com os endereços da máscara, né, com o tamanho da máscara, para diminuir o tamanho das suas tabelas. No caso aqui, eu estou enxugando 4 redes numa rede só, né? Com isso, ele consegue diminuir em muito a sua quantidade de tabelas. Tá? Está dizendo aqui, suponha que apenas as 3 primeiras estão no AS2. Então, isso aqui está no Sistema Autônomo 2. Né? Agora é uma situação diferente. E que a 4ª está no Sistema Autônomo 3. Ainda assim, o que o BGP poderia fazer? Ele poderia anunciar as 2 primeiras, juntando, né, como sendo um 38.16.64.23, mandar essa parte e essa parte. Ainda assim, nós enxugaremos de 4 subredes para 3 subredes. Só que o BGP ele vai além. O que ele faz? Ele continua. O que o BGP ele percebe? Ele percebe que essas 3 redes elas podem ser juntadas num prefixo só, no prefixo /22. O problema é que se fizer isso, ele acaba juntando uma 4ª rede que está em outro lugar. Mas o BGP ele manda 2 informações. Ele manda a informação 138.16.67/24, que é específico à última subrede. E ele manda também a informação como um todo. A princípio, isso aqui é conflitante, porque essa rede aqui, de baixo, ela engloba a subrede de cima. Só que o BGP faz? Como ele tem 2 subredes, que uma engloba a rede, ele olha o seguinte, ele olha o prefixo. Né? Essa aqui é um prefixo mais específico, ela tem mais bits. Então, o que ele faz? Para essa subrede aqui, embora, teoricamente, ela equivale a 64, 65, 66 e 67, como nós temos uma entrada específica para 67, ele desconsidera essa entrada na outra faixa. Então, ele pode mandar faixas conflitantes, não tem problema, porque ele sempre vai considerar o prefixo mais específico. Com isso, ele diminui bastante as suas tabelas de roteamento. Ele pode mandar uma tabela com um prefixo de rede que engloba uma quantidade enorme de redes e depois mandar apenas aquelas que não fazem parte. Voltando ao nosso exemplo da nossa redezinha aqui. Então, usando o BGP externo entre 3A e 1C, tá? O sistema autônomo 3 informa ao sistema autônomo 1 a lista de prefixos que faz parte dele. Né? Por outro lado, o AS2 também manda informação para 1B. Quando essa informação for difundida aqui dentro, o BGP vai perceber que tem redes sobrepostas e vai retirar essas redundâncias, conforme a gente viu anteriormente. Bom, atributos de caminho e rotas no BGP. O BGP tem algumas nomenclaturas que um sistema autônomo é identificado por seu número de sistema autônomo, tá? Que é o chamado ASN, né? Autonomous System Number. Tá? Esse número é globalmente exclusivo, ele é controlado pelo ICANN. O ICANN é a mesma organização que distribui o endereço IP. Então, no BGP, se você quiser ter um sistema autônomo, você tem que solicitar o número de sistema autônomo, você não pode usar qualquer um. Já nos outros, você pode usar qualquer um. Mas o BGP e o responsável pela internet, né, tem que ser controlado. Então, quando o roteador anuncia um prefixo para uma seção BGP, ele inclui vários atributos BGP.
Na terminologia de BGP, um prefixo com seus atributos é denominado uma rota. Repara que tem o nome rota, tá? Mas não é uma rota física, porque a rota física inclui todos os roteadores que passam. E a gente já viu aqui que o BGP ele não conhece todos os roteadores. Os dois atributos mais importantes são ASPF, né, que é o caminho até chegar no sistema autônomo. Né? Com isso, o que acontece? Né? Ele contém todos os sistemas autônomos para chegar até aquele caminho. Basicamente é isso aqui. Isso vai ser um compromisso importante para a rota BGP. Você tem um AS de origem e um AS de destino. Para isso, ele passa por vários sistemas autônomos. Repara que eu não estou falando roteadores, eu estou falando por sistemas autônomos, várias redes. Então, no caminho, ele sabe todos os sistemas autônomos, né? ASPF. Ele carrega as discriminações do sistema. Né? E um outro parâmetro é o Next Hope, que é a interface do roteador que inicia o SPF. Então, caminho daqui até ali. Né? Quem é o Next Hope é o número do roteador responsável pelo primeiro roteador ao longo do caminho. Por que essa informação é importante? O BGP é um protocolo baseado em política. E você define políticas do tipo, eu não quero que as informações da minha rede passem por uma outra determinada rede. Né? Situação atual, situação de hoje, por exemplo. Os roteadores do Pentágono, eles estão roteando para informações deles com todas as suas unidades espalhadas pelo mundo inteiro. Está tendo lá aquela crise lá da Rússia com a Ucrânia. Né? E tem países que são apoiadores lá da Ucrânia e da Rússia, né? Tem apoiadores, tem países que são contra, que é o caso dos Estados Unidos. Mesmo o Pentágono trocando todas as informações de forma criptografada, que é uma criptografia forte, para ele é importante que essas informações não passem por países que são inimigos nessa situação. Né? Então, o que ele faz no BGP dele, no protocolo de roteamento dele? Ele coloca na política, eu quero chegar, mas está proibido passar por esses caminhos. Então, ele não vai passar por roteadores na Rússia, não vai passar por roteadores na Ucrânia, não vai passar por roteadores na China, né? Não vai passar por roteador na Venezuela, que é um apoiador lá da Rússia. Tá? Então, o BGP ele permite esse tipo de configuração. Você dizer onde não quer que passe, onde quer que passe preferencialmente. Né? Então, você faz as chamadas listas de controle de acesso. Você faz um controle e ele vai determinar a rota e ele vai usar esse SPF para determinar essa rota. Isso é apenas um dos aspectos do BGP. Né? O BGP ele é um protocolo extremamente configurável. Né? E ele vai montar as rotas de acordo com essas políticas. Né? Então, quando o roteador de borda recebe um anúncio, ele utiliza a sua política de importação, na política daquilo que eu falei, né? Não pode passar por determinada rede, para decidir se aceita ou filtra a rota e se estabelece certos atributos. Então, assim que ele recebe uma determinada rota, ele vai saber se ele pode ou não importar aquela rota. Tá? Então, pode filtrar uma rota, porque o AS talvez não queira enviar tráfego por alguma coisa que esteja no ASPF. O exemplo que eu dei da guerra. Bom, seleção de rota do BGP. Então, o roteador ele pode conhecer mais do que uma rota para qualquer prefixo, né, para qualquer rede. Né? Se houver duas ou mais rotas com o mesmo prefixo, que já passou pela política, tá? Importante isso, a política não vai deixar filtrar rota que não possa, mas ele encontrou várias rotas. Né? Então, ele tem regras de eliminação. Ele aplica regra. Né? Primeira regra. Encontrou mais de uma rota. Rotas recebem como um de seus atributos um valor de preferência local. Né? É decisão política. O administrador fala, prefiro que passe por esse lugar, se tiver mais de um caminho. Então, houve em caminho empatado? Tem mais de um caminho? Qual é a preferência? Se tiver uma preferência, segue por aquele caminho. Tá? E está resolvido. Agora, se tiver mais de um caminho preferencial ou nenhum caminho preferencial, aí cai para a segunda regra. Tá? No caso de rotas remanescentes, é selecionada que tem o SPF mais curto, ou seja, ela que passa por menos saltos. Lembrando que menos saltos entre roteadores BGP. Isso pode não significar menos saltos entre roteadores reais. A gente já viu que o BGP ele trabalha com conexões TCP.
e encontrou um caminho de menor salto, é ele. Se ainda existem caminhos redundantes, passa para a terceira regra. Dentre as rotas remanescentes, é selecionada que tenha o roteador Next Hope mais próximo, ou seja, quem é roteador de borda que está mais perto do roteador local. Então, o de menor custo é selecionado. Se ainda assim tiver rota redundante, né, se restar ainda mais de uma rota, tá, o roteador usa identificadores BGP para selecionar a rota. E aí vai pelo número. Né? O roteador que tiver, por exemplo, o menor identificador é o escolhido. Né? Isso aí é o funcionamento do BGP. É um aspecto do funcionamento do BGP. Né? O BGP ele é extremamente complexo, ele é muito voltado para a política, tem toda a parte de controle de listas de controle de acesso, é bastante complexo. Né? Que a ideia foi dar uma noção do que é o BGP, já que ele é responsável pelo núcleo da internet. Então, com isso a gente termina a parte de teoria de roteamento. Né? Semana que vem a gente vai entrar no Cisco Packet Tracer. Eu deixei lá para vocês um roteirinho de como acessar. Né? Eu preferia que desse tempo de mostrar hoje. Né? Se ninguém tiver dúvida para tirar do trabalho, até aproveita esse tempinho final para mostrar como acesso. Né? Mas agora é com vocês aí. Né? Alguém tem uma dúvida com relação ao que a gente acabou de ver ou quer falar alguma coisa em relação ao trabalho? Bom. Professor, uma dúvida aqui. Boa noite. O trabalho pode enviar até amanhã, até 11 horas da noite, né? Pode. Beleza, tá certo. Beleza, obrigado. Professor, tá me ouvindo? Tá muito baixo, mas estou conseguindo ouvir. Mas pode falar aí. Melhorou agora? Melhorou. Eu tô com uma dúvida numa questão do trabalho. Eu posso ler ela aqui para você? Pode. Quer falar o número? Que eu pego aqui. É a 10. É a última questão do trabalho. Qual é o rendimento para a conexão TCP? E explicar como calculou esse valor. Eu não estou conseguindo fazer essa. Deixa eu achar ela aqui, pera. E pera, peguei o arquivo errado. Relaxa. Do TCP, né? É. Bom, é o seguinte, você tem os pacotes passando pela rede. Né? Sim. O TCP ele tem um campo que ele diz quantos bytes ele está carregando. Não tem? Deixa eu pegar um TCP aqui qualquer só para ver. Acho que era o Lang, não é o Lang? Deixa eu pegar aqui. Que é quantos bytes ele carrega, porque também tem o tamanho do cabeçalho também. Eu vou pegar aqui o TCP, está aqui, o cabeçalho TCP. Tá. Né? Você tem aqui, comprimento do cabeçalho. Uhum. Né? Do IP você tem o tamanho do pacote como um todo. Yeah. Né? Então você pode tirar de duas maneiras. Você pode pegar o tamanho do IP, que está carregando ele, e tirar o tamanho do cabeçalho. E você tem quantos dados eles foram transmitidos. Né? Diminuir os dois. Tá, entendi. Outra forma é pelo número de sequência. O número de sequência é o número do primeiro byte que ele está carregando. Então, se você pegar o número de sequência do TCP e pegar o número de sequência do segmento TCP seguinte a ele, você também sabe quantos bytes foram enviados naquele primeiro. Então é isso que é o rendimento? Não, aí você tem quantos bytes estão sendo enviados. Aí... Tá? No caso de uma transmissão, eu não estou me lembrando mais do trabalho, no caso, isso aqui é uma transmissão, né? Aqui tá pedindo qual é o rendimento bytes transferidos por unidade de tempo para conexão TCP. Então, a maneira mais fácil para isso aí seria o seguinte: você pega o primeiro número de sequência, ele vai te dar o
o valor do primeiro byte, que é aleatório, né? Se bem que o Wireshark já facilita, ele já dá o deslocamento. Tá? E você pode pegar o último reconhecimento, que ele vai te dar um número de reconhecimento. Então, por exemplo, aqui, eu estou falando o seguinte, o primeiro segmento TCP enviado, vamos supor que ele foi com o número 100. Então, o primeiro byte é o 100. Tá? E aí você fez uma série de envios. Quando terminou, vem um último reconhecimento, né? Esse último reconhecimento, ele está falando assim, eu espero receber o byte 537. Se o primeiro foi o 100 e o último que ele espera reconhecer é o 537, quantos bytes foram enviados? Foram enviados 437 bytes. Então, você tem a quantidade de bytes que foram enviados. Você pode fazer assim, você pode fazer conforme eu falei antes, medindo a quantidade de cada um, mas o importante é, aqui você tem quantos foram enviados, desde o primeiro até o último. E você tem quanto tempo levou, também, desde o primeiro pacote até o último pacote. Então, você já tem em cima quantos dados são, você olha a unidade de tempo, você vê quanto tempo levou, por exemplo, levou 8 segundos. É só dividir, né? Dividiu, você tem o rendimento, né, dele. Entendi. Então tá certo, professor. Valeu. Uma outra pergunta aí? Vou puxar uma chamada aqui, né? Baixa de presença. Fala do Packet Tracer rapidinho, então. O Packet Tracer é um simulador que nós vamos ver, né? Semana que vem eu vou mostrar ele para vocês. Ele é um simulador excelente. A gente tem a visão do dispositivo, a gente vê fisicamente como é o dispositivo, a gente consegue ver todas as suas portas, tá? A gente consegue ligar cabos nesse dispositivo. Se eu tentar ligar um cabo que não encaixa numa porta, ele não vai deixar encaixar. Se eu tentar ligar o cabo que encaixa numa porta, mas ele não era para aquela porta, ele vai deixar encaixar. Ou seja, se a gente tentar encaixar errado, coisa que na vida real a gente conseguiria encaixar errado na vida real, né? Ele vai deixar a gente fazer a besteira e não vai funcionar. Então, ele deixa a gente cometer os erros que a gente cometeria num laboratório ou numa configuração real. Ele permite a gente fazer configurações dele, trocar a placa deles para mudar a configuração dele. Né? Permite a gente trabalhar com cabeamento estruturado, montar um rack, fazer ligação entre os racks, ligar nas portas, fazer ligações de longa distância, criar grandes redes, colocar algoritmo de roteamento. Então, a gente consegue fazer muita coisa nele. Então, vai ser assim, um excelente laboratório para a gente. Né? Agora, para usar esse laboratório, né, ele tem uma condição. O Packet Tracer ele é um software, ele é assim, gratuito, né, não é pago para ser utilizado, mas a Cisco só deixa que ele seja utilizado por pessoas que façam curso da Cisco. Tá? Isso é uma regra que a Cisco tem. Tá? Muitas pessoas pensam que, então não posso utilizar ou eu não posso instalar no laboratório porque eu não sou aluno da Cisco. Né? A Cisco ela tem um programa chamado Skills for All, né, que é Habilidades para Todos, em que ela coloca vários cursos gratuitos. Então, se você se matricula num curso gratuito da Cisco, você é um aluno da Cisco. Né? Você não precisa pagar pelo curso, você pode fazer vários cursos. Né? O inconveniente lá, né, que não deveria ser inconveniente para ninguém que faz computação, é que todos os cursos deles são em inglês. Alguns deles têm legenda em português. O outro só tem legenda em inglês mesmo, ou em outro idioma. Né? Mas, pelo menos, legenda em inglês não deveria ser barreira, né, para quem quer trabalhar na área da computação. Esse aí, se é uma etapa que vocês têm que vencer, sugiro que vença rápido essa etapa. Né? Um dos cursos, foi o que eu sugeri que você se inscrevesse, é o curso de utilização do próprio Packet Tracer, mas existem vários outros cursos. Né? Então, o que vocês precisam fazer para instalar o Packet Tracer, quem quiser? Né? E vale a pena instalar, nem que seja só para conhecer. Quem quiser seguir a carreira de redes, é fundamental conhecer o simulador. Tá? Quem não quer seguir a carreira de redes, vale a pena conhecer só para ter noção de como é o simulador. Né? Então, se matricula num curso, faz o download, faz a instalação. Né? O roteiro que eu mostrei, que eu disponibilizei para vocês, é justamente um roteiro que ensina como se matricular no curso do Packet Tracer. Né? Não é necessário fazer o curso, se quiser fazer tudo bem, até porque eu vou seguir aqui o roteiro do curso, na primeira parte. Tá? Eu vou usar o próprio roteiro do curso para ensinar vocês a usar o Packet Tracer, que a gente precisa aprender a usar o simulador. Depois eu vou dar para vocês várias situações de redes e a gente vai fazer essa configuração dessas redes no simulador. A gente vai fazer testes de alcançabilidade,
vai derrubar a rede em determinado ponto para ver a reconfiguração da rede. Né? A gente vai fazer vários exemplos aí. Né? Então, peço aí que, se vocês puderem, tiverem facilidade de instalar o Packet Tracer e conforme eu for mostrando, vocês também forem testando e for tendo erro, for ter dificuldade de falar comigo durante a aula, melhor. Tá? Mas não é obrigatório. Tá? É isso aí, né? Se alguém tem mais alguma coisa para falar, né? Se não tiver, a gente vai encerrar por aí. Tá? Uma dúvida aí, alguma coisa? Bom, então, já que não, né? Boa noite a todos aí, né? Até semana que vem. Boa E lá a noite, gente já professor. começa a ver o simulador. Até Quem semana quiser dar que uma vem. olhada antes, melhor ainda. Né? Boa noite, Valeu, professor. Até a professor. Boa próxima. noite. Valeu. Um Ô, abraço. professor, deixa eu te perguntar. Fala aí. Eu entrei na sala, foi 9h10, por causa que eu tive que ir na rua comprar um negócio aqui pra jantar. Eu não sei se eu perdi a primeira aula, eu tomei falta da primeira aula, não sei como é que... Não, eu estando presente, eu dou presença integral. Valeu. E a aula está gravada, né? Eu vou encerrar a gravação daqui a pouco, vou botar naquele Não é. diretor, ó. Tá show de bola, então. Valeu, professor. Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos aí, boa semana para vocês. Bom carnaval, né? Valeu, Carnaval. professor. Boa noite. Carnaval Bom não carnaval é pra abril, você mas é também. carnaval, né? É fazer o quê, né? É isso. Valeu, professor. Um Boa abraço noite. aí. Valeu, galera.